comigo em Gênesis, capítulo 2, já abriu, né? Curva a tua cabeça, amém. Queridos, nesses dias, há muito tempo, Deus já tem ministrado muitas coisas aos nossos corações. Pelo menos a gente vê uma igreja que não é vazia de palavra. Nós temos visto igrejas que têm pregado o Evangelho, têm sentido muito sobre o Evangelho do Reino, palavras de sabedoria, palavras que têm contexto bíblico. E o Espírito Santo hoje, enquanto eu estava orando em casa, à tarde, para preparar a palavra, o Espírito Santo falou assim: filho, não faz isso. Olha, ouça o que eu quero que você faça. O Espírito Santo começou a falar no meu coração, eu queria compartilhar isso com a igreja. Gênesis capítulo 2, ele vai trazer uma revelação ao nosso coração extremamente interessante. Versículo 1 em diante, leia comigo. Assim, os céus, a terra e todo o seu exército foram concluídos. Havendo Deus acabado no sétimo dia sua obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Aleluia. Estas são as origens dos céus e da terra, ou esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez os céus e a terra. Não havia ainda nenhuma planta do campo sobre a terra, nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar. Vou ler de novo esse pedaço. Ainda não havia chovido e não havia homem para lavrar. Queridos, semana retrasada, se não me engano, Deus trouxe uma palavra no meu coração dizendo sobre Abrão. Deus falou assim para Abrão: eis que eu te constituo como pai de nações, de numerosas nações. E o cara havia cometido um erro, que foi deitar com a concubina, com a serva da sua mulher. Daí tirou um filho, e a palavra de Deus diz que Deus olhou para Abrão e falou assim: anda na minha presença e seja perfeito. O que Deus estava querendo dizer para Abrão? Não erres mais. Não erres mais. Não faça isso novamente. Não acelere os processos que eu estou para fazer. O grande risco, querido, que nós corremos como homens e mulheres de Deus, que temos uma direção de Deus, é querer acelerar os projetos de Deus, é querer acelerar os feitos de Deus. Não estou dizendo apenas como igreja, não, querido, estou dizendo como vida. Deus havia dado uma promessa para Abraão como homem, não como pai de espiritual, não, era como homem. Nós precisamos discernir isso, querido, no nosso coração, porque se Deus deu uma promessa para nós, isso vai acontecer no tempo dele. É impossível nós acelerarmos o processo de Deus, é impossível. E Deus fala para Abraão: a partir de hoje, anda na minha presença e seja perfeito. É interessante que Deus começa a falar algumas coisas nos nossos corações, e a palavra de Gênesis capítulo 2, ela vem falando algo muito forte, querido. Deus, no capítulo 1, Ele cria todas as coisas, Ele cria tudo. Se você ler o capítulo 1, versículo 11, vai lá comigo. Diz assim: disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas que dê fruto conforme a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. A terra produziu erva, a erva que dava semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente estava nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. No capítulo 1, versículo 11 e 12, a Bíblia fala que Deus criou isso. No capítulo 2, versículo 5, diz a palavra que a terra ainda não havia produzido, não havia crescido. Sabe o que eu entendo, querido? Que a terra ela estava possuída de sementes. Queridos, o teu coração, a tua vida, ela recebe o tempo inteiro sementes. A parábola do semeador diz assim: que o semeador saiu a semear. Ela diz de sementes que estavam sendo lançadas. A palavra de Deus diz também que um dia Paulo olhou para a igreja e disse assim: ó, Paulo planta, Apolo rega, mas é o Senhor quem dá o crescimento. Nós precisamos entender, como homens e mulheres de Deus, que em nós existem sementes. Se essas
sementes não foram ativadas pelo Espírito Santo, elas serão apenas sementes. Elas apenas serão sementes. A palavra de Deus diz que ainda não havia crescido nada, porque não havia chuva, não havia chuva sobre a terra. O interessante é que a Bíblia não diz apenas que não havia chuva, ela diz que não havia homem para lavrar a terra, para lavar o solo. Querido, Deus não vai te dar nenhum propósito à toa. Alguém vai ser beneficiado pelo teu propósito. Deus não criaria a terra sem que não existisse alguém que a lavrasse. Quero te dizer algo, querido, para mim. Deus não te criou para que você não fosse lavrado. Alguém vai te lavrar, querido. Alguém vai cuidar de você. Alguém vai cavucar a sua terra, alguém vai mexer a terra. Se você é uma terra que não lavra, você é uma terra que não frutifica. A terra que não é lavrada é uma terra que não dá frutos. Eu queria que você olhasse para dentro de você agora e começasse a meditar. Eu sou lavrável, lavrável. Eu estou disposto a ser lavrado, ou sou apenas uma terra que está engolindo sementes, 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 e essas sementes não frutificam. Queridos, você tem recebido muitas sementes, muitas palavras de Deus na internet, dentro da igreja, com seus amigos, com seu pastor, com seu marido, com sua esposa, são várias sementes. Se você não pegar o Espírito Santo, não se relacionar com o Espírito Santo, isso não vai frutificar. Vá comigo em Efésios, capítulo 5. Efésios 5. Diz assim, versículo 8. Espero que eu vou achar Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Ele diz assim, versículo 8: Porque outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito consiste em toda bondade, justiça e verdade. Olha que interessante. Para que é o fruto do Espírito? Versículo 10 diz: aprovando o que é agradável ao Senhor. Queridos, sem você se relacionar com o Espírito Santo, é impossível você agradar ao Senhor. Impossível. É impossível você tocar o coração de Deus sem o Espírito Santo. Pensa comigo numa coisa. Nós temos visto muito pela televisão, né, nessas mídias de jogadores de futebol, né, eles viajam o mundo inteiro. De repente você ouve falar que em tal cidade saiu um filho do jogador. Quem já ouviu falar disso? Isso é comum. Você ouve, Ronaldinho tem um filho, tal cidade apareceu e foi feito o exame de DNA, realmente é filho dele. Querido, é impressionante a gente entender sobre essa questão de filiação, de paternidade, que quando nós somos gerados por alguém, existirá semelhança. As semelhanças definem aquilo quem somos. Entenda bem no teu coração que se você é um filho de Deus, as suas atitudes, os seus procedimentos são semelhantes ao de Deus. Serão semelhantes ao de Deus. Pastor, mas eu não sou como Deus, eu não consigo me expressar como Deus. Eu vou te dizer o que Deus, Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos era um professor, era mestre, manjava de tudo. E Jesus olhou para o cara: você precisa nascer de novo. Sem nascer de novo, queridos, nós seremos mais de da igreja. Nós só seremos os frequentadores, assentaremos nas cadeiras, assistiremos as palavras, receberemos sementes, e o Espírito Santo em nós, ela não vai frutificar. Jesus diz assim para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito. Não sei se vocês estão entendendo a importância do Espírito Santo em você.
pode dominar todos os conceitos da Bíblia, você pode estudar assim, profundidade, raízes hebraicas, aramaicas, no grego, você pode conhecer tudo isso. Eu não desmereço, também não te desmotivo você estudar a palavra, mas que você estudar tudo isso sem o Espírito Santo, isso é loucura, isso é morte. Conhecimento da Bíblia sem o Espírito Santo é morte. A Bíblia fala que ela é uma espada, ela é uma arma. A arma na mão de quem não sabe manejar, ela é instrumento de morte. Você já viu criança com uma arma na mão? Você já viu histórias na televisão de crianças com uma arma na mão? O que ela faz? Mata. Até sem querer. Ela está lá com a arma olhando, matou o irmãozinho. Ela quis matar não, porque ela não sabe manusear aquilo. Querido, a Bíblia na mão de quem não nasceu de novo, ela é mata, ela é perigosa. Você vê muito hoje na internet, o que mais existe é isso. Brigas de conceitos bíblicos. Brigas. Porque eu sou daquele que acredita na predestinação. Não, eu sou aquele que não acredita na que começa. Briga. Eu falei com você esses dias, eu vi na internet aquela música Ninguém Explica Deus. Quem já ouviu essa música? Em preto e no branco. A música que está estourada no Brasil. E eu vi um certo grupo na internet fez uma paródia dessa música dizendo tudo se explica em Deus para confrontar o cara que tinha feito a música. As pessoas que vivem olhando a palavra de Deus com anseio de manuseá-la como uma arma e não como fonte de vida, como arma, elas estão assim, sempre espreitando um vazio pastoral. Deixa eu ver o que o pastor vai falar de errado na Bíblia, porque eu vou pegar a própria Bíblia e vou confrontar. Queridos, se a Bíblia não for usada através do Espírito Santo, nada de bom vai sair, nada de bom. Por mais que seja a Bíblia, por mais que seja algo inspirado pelo Espírito Santo. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou te dizendo. Pode ser inspirado pelo Espírito Santo esse livro, mas se você não está sendo inspirado para usar esse livro, vai causar problema. O que mais temos visto é a igreja matando a igreja, pessoas matando pessoas da mesma igreja, do mesmo reino, do mesmo Deus, estão lá naquela briga de poder, de verdade. Quem tem a melhor verdade? Quem tem a melhor definição da verdade? A palavra de Deus diz em Gênesis que havia ainda não frutificado nada, porque não havia chovido. Se o Senhor não confirmar o que você está fazendo, se Deus não confirmar o que você está fazendo, não vai frutificar, não vai prosperar, não vai dar resultado. Por isso que é extremamente importante. Eu falei isso com a igreja sexta-feira, pastoral, compartilhando uma palavra. Nosso coração te convida, querido, estar no culto de oração. Aliás, estar nos dias de oração, na escala de oração, a sala de oração está tendo, todos os dias que estava na escala está tendo. Ontem teve, não, hoje teve, amanhã vai ter, no dia do Kim, no dia da pastora, no meu dia está tendo. Querido, não deixe de orar. Não sei se você entende, mas a falta de oração ela comunica muita coisa. Se eu não tenho prazer em oração, está dizendo muita coisa, querido. E a palavra de Deus diz que por não haver chuva, não teve fruto, não cresceu nada. Deus tem nos levado aqui nesses últimos dias a um lugar de dependência dele. Total dependência dele. É impressionante que quando nós nos submetemos a depender de Deus, como Ele nos abençoa. Nós temos, eu tenho conversado com o pastor Aldo, com o Kim, e a gente tem entrado nos dias em umas loucuras de dependência de Deus, e nós vemos o sustento de Deus assim, de uma forma louca. Queridos, se nós não aprendermos a dependermos de Deus, nós sempre seremos estressados, fatigados pelo nosso excesso de trabalho. Se o homem estivesse arando a terra sem chuva, não haveria fruto. Não sei se vocês estão entendendo. Não adianta nada o esforço do homem se Deus não confirmar o que o homem está fazendo. Então eu vou compartilhar uma experiência que eu já ouvi que me marcou muito. Existe um profeta na África,
não vou dizer o nome, porque eu não sei dizer a expressão, para não ficar estranho. Mas é um pastor que tem um cabelão muito assim, diferente, com aqueles rastafari, assim. É um profeta que Deus visitou ele. Ninguém havia pregado o evangelho para ele. E Deus visitou a vida daquele homem e disse: eu estou te levantando como profeta Elias nos últimos dias. E ali Deus começou a fazer palavras profundas ao coração dele. Mas o encontro que ele teve com Jesus foi algo sobrenatural. E diz a Bíblia, não diz? Um amigo meu estava contando essa história. E ele é do Quênia. Ele estava pregando o evangelho no Quênia, pregando arrependimento, porque o Quênia estava sendo assolado por uma seca terrível. As crianças, elas se alimentavam do lixo que caía na rua. A água que eles bebiam era a água do esgoto que corria pelas valas das ruas. Era isso que era o alimento. E aquele profeta passava pelas ruas e estava vendo o juízo de Deus. Ele estava vendo o juízo de Deus. Ele começou a pregar dizendo: não é possível que vocês não estão entendendo que vocês precisam se arrepender. Se vocês não se arrepender, Deus não cessará o juízo sobre essa nação. E o povo não entendia. E ele foi e desafiou toda a cidade. Um dia falou assim: eu entrarei num propósito com Deus em 40 dias por essa cidade. Se vocês se arrependerem, no final dos 40 dias, Deus vai mandar chuva. E a cidade começou a entrar com ele nesse propósito. Eles começaram a se arrepender, 40 dias sem arrependimento, pedindo perdão. No 40º dia, esse pastor, quando ele sobe em cima do altar, ele não fala nada. Esse profeta, ele não fala nada. Ele só estende a mão. Quando ele estende a mão, a água desce. 3 horas de chuva sobre a cidade, mas era chuva para mandar muita água. Era muita água. De repente, nessas 3 horas, esse pastor só levanta a mão e fala assim: tá bom, me ajuda vocês. Queridos, se nós fôssemos olhar para uma história dessa, nos dá assim, nós que somos sedentos por Deus, assim: meu Deus, eu quero isso na minha vida, Senhor, eu quero ter essa sensibilidade. Nós queremos ter o que o pastor tem, mas muitas vezes nós não estamos dispostos a pagar o preço que ele paga. Se você não entender, querido, se Deus não mover em você, você é mais um no meio da cidade, no meio da nação. O que eu quero que você entenda é o seguinte: nós acabamos de ler em Efésios capítulo 5 que os frutos do Espírito, eles vão aprovar o que é agradável a Deus. Não estou dizendo frutos que são dons, não. Estou dizendo, quando nós relacionamos com o Espírito Santo, os frutos começam a fluir. Não estou dizendo de dom, não estou dizendo de você orar por um enfermo e ele ser curado, não estou dizendo de você fazer algo pela pessoa e ela ser liberta, não estou dizendo disso, estou dizendo de frutificação. Frutificação é tempo. Quantos estão entendendo? Sem tempo não existe frutificação. Por mais que a agricultura seja muito moderna, com muitas coisas eficientes, o processo de frutificação ainda precisa passar por um tempo. Não tem como você plantar e já está colhendo. Você tem que relacionar com o Espírito Santo. Se você não se relacionar com o Espírito Santo, você vai ser Gênesis capítulo 1. Só promessas para a tua vida. O Senhor te chama, o Senhor tem algo para a tua vida. Se você não se relacionar com Ele, não andar com Ele, serão apenas promessas. Pastor, mas Deus prometeu, por que não cumpriu? Você andou com Ele. Sem andar com Ele, não existe promessa. Uma vez eu li um livro, um escritor, que se chama Michael Moore. Ele fala que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Por quê? Lá existem filmes que não foram gravados, livros que não foram escritos, músicas que não foram compostas, eventos que não foram criados, tudo por causa de coisas que foram travadas dentro de si mesmo. Eu vou te dizer uma coisa, que você tem algo muito importante dentro de você. Quando você retém aquilo que você tem, aquilo que Deus te deu, algumas pessoas vão sofrer aquilo que você está segurando. Você precisa entender que aquilo que você tem, você vai abençoar alguém. Mas enquanto você não se relaciona com o Espírito Santo, aquilo não é ativado. Pastor, eu até entendi que Deus me chamou para isso, eu até sei que Deus me chamou para isso, mas parece que não vai. Gaste tempo com o Espírito Santo, gaste tempo ouvindo o Espírito Santo, gaste tempo mais ouvindo o Espírito Santo do que fazendo pelo Espírito Santo.
nós somos muito conduzidos a querer praticar algo para provar que nós estamos ativos em Deus. Nós somos muito assim, chamados para um lugar de prática, né? Eu preciso estar fazendo alguma coisa, porque senão eu vou estar fora do propósito, eu não vou ser salvo. Querido, dentro do teu coração, você precisa discernir o tempo de Deus. E você não conseguirá discernir o tempo de Deus sem ouvir. Não sei se você está conseguindo captar o que eu estou querendo dizer para vocês. O Espírito Santo ele também disse, Tiago, a igreja sabe muito, o povo sabe muito, já conhece muito de Bíblia, já sabe muito de leis, de princípios. A igreja conhece muitos princípios, só falta a chuva cair sobre a terra. Só falta a chuva cair sobre a terra. Pastor, você está dizendo que eu não estou buscando o Espírito Santo? Não, não estou dizendo. Só estou dizendo que se você não se relacionar com Ele, a semente vai ser sua semente. Deus está nos chamando para um lugar de rei na sua vida. Você já parou para pensar a diferença entre filho e servo? Servo diz alguém que está fazendo algo para ser servo. Se eu não faço mais aquilo como servo, eu não sou mais servo. Jesus um dia disse, olhou para ele e disse, por que me chamas de Senhor se não fazes o que eu mando? Servo é aquele que faz alguma coisa. Se você não faz algo, você não é servo. Mas o filho, você não precisa de fazer algo para ser filho. Como eu falei, um jogador de futebol foi para uma cidadezinha, lá ele arrumou filho, ele precisou, aquele filho precisa fazer algo para se tornar, precisa ser jogador de futebol para ser filho de jogador de futebol? Não, ele é filho. Vou te falar uma coisa aqui, você é filho de Deus. Só que você precisa envolver com o Espírito de Deus. Para mim ser semelhante ao Espírito de Deus, para mim ser semelhante ao meu Pai. Eu li agora em Efésios capítulo 5, para mim, guarda isso no teu espírito, para mim ser semelhante ao meu Pai, em Efésios capítulo 5, eu preciso frutificar no Espírito. Guarde isso, por favor, guarde isso. Você não é servo, você não precisa de fazer nada para ser aceito por Deus. Não estou dizendo que você também, a partir de hoje, não vai fazer mais nada, não estou dizendo isso. Entenda isso, não faça para ser aceito. Hoje eu vi uma palavra que me pegou. Gênesis capítulo 4. Se você quiser abrir, se você quiser não abra, fica no teu coração. Diz sobre Caim e Abel. Vamos lá comigo em Gênesis 4. Diz assim, versículo 4. Gênesis 4:4. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura. Atentou Deus para Abel. E para quem que Deus atentou primeiro? Para Abel. Olha para mim. Deus se atentou para Abel. Depois para a sua oferta. Deus não está olhando para a sua oferta primeiro, sem antes olhar para você. Jesus estava no gasofilaço, as pessoas estavam trazendo. Jesus não olhou para a oferta da viúva, ele olhou para a viúva. Quem está entendendo? O Senhor não está olhando para quanto você está fazendo, Ele está olhando para você, para saber o que você está trazendo vem do coração dele. Não é o quanto você traz, mas é como você traz. Você pode receber o seu salário inteiro depositado aqui, mas Deus não te pediu isso. Em vão. Mas se Deus fosse filho, traga todo o teu salário, você fazer 50%, em vão. Ananias e Safira venderam a sua herança, as suas verdades, as suas posses, as propriedades, e juntos os dois negociavam. Vamos falar para os apóstolos que eles não foram. Queridos, aonde
Espírito Santo está falando que você está desobedecendo. A Bíblia fala que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Se Deus está falando e você não está obedecendo, é preferível você nem ouvir Deus. Você nem está ouvindo Deus, o que você ouvir e não obedecer. Que Deus possa, de coração, eu tenho orado nesses dias, que Deus possa te chamar para perto dele, mas Ele te traz para tão perto dele. Ezequiel 37, 47 fala das águas. 47, ele sai do trono de Deus e o anjo chama o profeta para medir aquelas águas. Eu quero que você entenda comigo que quando aquele profeta ele começa a caminhar nos níveis, a palavra de Deus diz que as águas do primeiro nível que Ezequiel estava andando eram águas que davam nos seus tornozelos. O que significa isso? Eu quero falar no teu coração. O que significa águas que dão ao tornozelo? Cada nível ele tem uma proporção de mim. As águas que dão no tornozelo significa que aquele nível me tem até ao tornozelo. O que significa isso, pastor? É a quantidade daquilo que você se doa para o nível. De repente a Bíblia fala que aquele anjo andou mais 500 côvados para diante do rio, e as águas já começaram a dar aonde? Nos seus joelhos. Esse nível diz de um nível em que aquele lugar te tem mais, te tem águas. Não sei se você está entendendo. Quando você entra num rio e as águas vão te bater no joelho, você só vê a pessoa do joelho para cima. Só vê a pessoa do joelho para cima. Significa que o rio tem você do joelho para baixo. E a Bíblia fala que aquele anjo conduz o profeta a andar mais 500 côvados, e aquelas águas já davam aonde? Nos seus lombos. Significa que aquele nível estava tendo do profeta até os seus lombos. E de repente o profeta anda mais 500 côvados, e a Bíblia fala que aquele rio já não podia ser mais atravessado, porque o rio já tinha todo o profeta. Eu quero que você entenda uma coisa, querido. Cada nível revela aquilo que você está dando para o nível. Se você está dando pouco de si para o nível, significa que o teu nível ainda é raso. E uma vez nós estávamos orando, eu, o pastor Alto, o Otávio e o Aldo, na roça do Guilherme com a pastora Maria. E Deus falou conosco sobre isso. Nós trazemos hoje para os dias de hoje. Olha para mim, querido, não se disperse. Você já foi na praia, ou já foi nessas prainhas que tem nas Três Ilhas? Se você olhar para a praia, as águas onde bate até o tornozelo, geralmente quem fica nessa altura? As crianças. O nível de águas até o tornozelo diz das crianças. Diz alguém que a gente não pode pegar muito pesado com elas. Diz alguém que não pode pegar muito pesado. E engraçado que geralmente os pais inseguros estão observando seus filhos de onde? Da praia. Não estão na água, estão na praia observando os filhos. Filho, só vai até aí. Os pais inseguros ficam limitando seus filhos a irem mais fundos. Mas os pais espirituais que querem que seus filhos aprofundam, eles vão falar assim: filho, você quer ir mais fundo? O papai junto com você. Porque o papai conhece. Só que existem pais que ainda não sabem, não saíram ainda dos níveis de criança ainda. Existem pessoas que estão dentro da igreja há muito tempo e ainda estão caminhando com águas nos seus tornozelos. Querido, eu estou dizendo daquilo que o nível está te pedindo. Se você está no nível de criança, significa que o teu nível de oração, de entrega, de renúncia, de jejum, de oração é muito raso. É muito pouco. É uma pessoa que está acostumada a ir à igreja de domingo, de terça, de sexta. Beleza. De repente o nível de água que dá até os joelhos. É interessante que quando nós pensamos nas águas que dão até os tornozelos, são águas que nós conseguimos correr melhor, saímos melhor do lugar. O que significa isso? Que as águas não me têm facilmente, as águas não me seguram facilmente. O que significa essa pessoa? É uma pessoa que ninguém
as águas dos seus joelhos, ela já começa a correr com mais dificuldade. Quem já correu na praia, dentro da água, ou na piscina, com aquela água, você dói a perna, você sai de lá, porque o nível está te exigindo mais. Agora, a água que está aqui no tornozelo, é interessante que quando você está correndo nesse lugar, nesse nível, as águas estão te dando aqui no tornozelo, nos lombos, você já levanta as mãos para correr, não é assim? Você coloca a mão para baixo, você levanta a mão para dar equilíbrio, você sai correndo e você vai empurrando, porque aquele nível está te pedindo mais. Entenda uma coisa, que existe nesse lugar, existe 5 níveis, não apenas 4. Os que estão na praia observando, os que estão nadando, as crianças, os adolescentes, os jovens e os experimentados em Deus. As crianças pouco se entregam, às vezes porque seus pais estão sofrendo, seus pais não deixam mais. Às vezes a criança já tem 14 anos e o pai não deixa mais. As coisas é perigoso. Você sempre vê perigo em tudo. Os níveis ele revela quem eu sou. Eu vou te falar uma coisa. E nesse rio existe alguém conduzindo você para mais longe, que é o Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito de Deus levou aquele profeta. Em cada lugar ele chamava, vem um pouco mais longe. O profeta não dava mais, está ficando mais fundo. E o profeta falou. E o Espírito Santo falou. Do outro lado, o pai está gritando, volta! E do outro lado, o Espírito Santo falando, vamos! Você fala, quem que eu vou ouvir? Eu ouvi o pai ou vou ouvir o Espírito? Queridos, por favor, entenda no teu coração. O Espírito Santo te chama para níveis mais profundos. E cada nível vai exigir de você algo mais. Você já viu que uma pessoa, quando afoga, dificilmente você sabe onde ela está? Você sabe, às vezes, porque a mão dela está balançando, parece só a pontinha da mão. Quando alguém vai te acudir, quando alguém vai para acudir, você tem que ouvir, você quer levar a pessoa. Quem sabe nadar levanta a mão? Julinho, né? Não é peixe, né, Julinho? Julinho é um peixe. Queridos, é interessante que os níveis onde as águas já te cobrem, você mergulha e a pessoa fala, meu Deus, cadê a pessoa? Cadê o Julinho? Cadê o Julinho? De repente o Julinho parece num outro lugar. Porque quando nós estamos em Deus, é por isso que a Bíblia fala assim, todo aquele que é nascido de Deus, assim todo aquele que é nascido de Deus, o vento sopra, ele não sabe onde ele veio nem para onde ele vai, porque ele é nascido de Deus. Assim é aquele que está mergulhado em Deus. Você vai falar, ele mergulhou ali, então ele vai levantar ali, você vai Julinho, como assim? Não é assim? As águas ainda turva, escura. Você fala, Tiago, não está ali, tem certeza que ele mergulhou ali. De repente, o Tiago aparece, né? Primeiro o pai briga com o filho está procurando o pai, de repente o filho pega no calcanhar, o pai pega no calcanhar, o filho já está aqui no grito. Todo aquele que é nascido de Deus não sabe onde ele está. Hoje ele está aqui, amanhã ele está lá. Porque você está num nível profundo. Ninguém está te vendo. Ninguém vê você. Você não precisa de gritar. Eu estou aqui. Eu quero te chamar aqui nessa noite, você entrar nesse. Pastor, mas eu não sei nadar. Espiritualmente falando, eu tenho medo de águas. Então vá, guiado pelo Espírito Santo. Não foi o profeta que quis pular no rio. Foi o Espírito que chamou o profeta para pular. Não tenha medo, querido. Por mais que é um lugar arriscado, se relacionar com o Espírito de Deus é arriscado. Brincar com a glória de Deus é arriscado. Mexer com a glória de Deus não é para qualquer um. Por mais que seja arriscado, ouça o Espírito Santo chamando. Tem uma canção que diz, alta madrugada vem. Já estou cansado. Meu coração se aperta e ouço o Espírito chamando. Vai, esqueci o risco de madrugada. Você está cansadão, moído. Vai. Você vai ver que vai valer a pena lá na frente. Eu sinto que o Espírito está te chamando, querido, saia do nível das águas dos joelhos, tornozelos, por favor, saia desse lugar. O Julinho é um cara que gosta muito de rio. Tenho certeza, se eu levasse ele para o rio, falou, Julinho, você vai poder ficar só aqui nessas águas, tá?
achava um palanque do lado. É isso aqui. Lembro que nós fizemos um acampamento num lugar uma vez, e era na beirada do rio, estava perto do rio assim. Eu falei, pastor, não pode ajudar ninguém. E tinha piscina no lugar. Eu falei, hoje não tem piscina, mas eu vou fazer rio. Pulou nas águas, segura aí, segura um peixe, não tem como. Entenda isso. Eu não quero que você fique nas águas rasas. Eu quero que você vá para os lugares profundos de Deus. Mas não esqueça isso. Cada nível representa o que aquele nível tem de você. Quem está me entendendo? Para níveis profundos, o rio gosta de águas profundas. O rio tem juninho por inteiro. Ele não tem juninho pela metade. Nem doutoras por inteiro. Cada nível revela